Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Lourdes Santos e o canal é Comida Tem História. Hoje eu trago para o canal a receita de uma canjica. É a canjica pernambucana, que é diferente do curau, aquela feita de milho verde. Só que a nossa aqui pernambucana, nós fazemos com milho verde e o leite é de coco, sempre com leite de coco e querendo uma colherinha de manteiga. Porque o curau, conhecido nas outras regiões, é feito com leite de gado, com leite normal. E eu não falo que a canjica é nordestina, porque eu já vi canais, já vi pessoas de outros estados do Nordeste fazendo até mesmo só com água e açúcar, e não é. A nossa canjica aqui, regional, pelo menos aqui em Pernambuco, eu não misturo nem leite de gado, só leite de coco. É um alimento típico do ciclo junino, mas que nós comemos o ano todo. Aqui em qualquer padaria, o ano todo você encontra no self-service de café da manhã, no jantar, ou em potinhos para levar para casa, na rua, nos carrinhos de comida. Sempre tem canjica para vender. Comidas de milho, de uma maneira geral. Canjica, pamonha, milho cozido, milho assado. E falando milho, a origem do milho é americana, aqui das Américas. E diz que a origem da palavra é dos povos primitivos, dos povos originários da região do Caribe, do Caribenha, que significa alimento da vida. Isso porque era, assim como para os asiáticos, o arroz é o alimento básico, para algumas regiões do Oriente era o trigo, para aqui os nossos povos originários, o alimento base da alimentação era o milho. Daí também a palavra canjica, fui pesquisar, tem quem diga que veio, que é de origem africana, outros que é de origem indígena. Eu sou mais pela indígena, porque se o milho é originário das Américas, não tinha como ter vindo com os povos que foram escravizados. Então, e também que o curau, que é como se fala nas outras regiões, principalmente no sul e no sudeste, mas que é feito com leite normal, seria de origem portuguesa. É tanto que as palavras de origem indígena, mas também africana, que tem o gi, o gé, seria escrito com J, e canjica é escrito com J. Então, eu estou mais pelos estudiosos que dizem que é de origem indígena, já que o milho era nosso aqui das Américas. E em seguidas eu vou mostrar, vou fazer uma pequena porção, não vou fazer muito, só com 6 espigazinhas, só para mostrar o preparo. A quantidade, a pessoa que diz, mas o método, as dicas de como perceber que já está cozido o suficiente para ficar de um dia para outro fora da geladeira sem estragar, sem azedar. Tanto faz para uma mão de milho, como se chama aqui no Nordeste, fala assim, mão de milho. Uma mão de milho são 50 espigas. Quando você vai fazer muita canjica na época do São João, você chega nas feiras, no Ceasa, você não compra por unidade. Você diz, eu quero uma mão de milho. Pedindo uma mão de milho já sabe que são 50 espigas. É um termo aqui do Nordeste. E aqui de Pernambuco, com certeza. Bem, eu volto mostrando como preparar o passo a passo. Vamos dar início à nossa canjica. Então, aqui eu tenho 6 espigas de milho. Como eu disse, eu vou fazer pouca canjica. Eu tenho 6 espigas de milho. Tenho leite de 2 cocos pequeno, pode ser um grande. O coco era bem pequeno, eu comprei 2. Açúcar, que eu vou colocar a gosto. E vai levar uma pitada de sal. Sim, o milho, o ideal é que esteja um pouco maduro, como esse. Se tiver muito verde, a canjica não fica cortando, fica com a cor muito desbotada, muito clara. Então, como ela está assim, madurinha,
é o ideal. Também se fica muito seca, não fica, fica com gosto que parece mais que foi feito de fubá. Então, ela madura, o grãozinho cheio, ela bem amarelinha, é o ideal. Agora, eu vou começar a cortar o milho. Então, a gente corta com a faca. É a melhor maneira para quem não vive na área rural, que faz muito, ou quem faz para vender, que tem a máquina descaroçadora. Eu corto aqui, para depois passar no liquidificador. Pronto, assim que eu corto e deixo só o que nós chamamos de sabugo. Eu vou terminar e cortar os outros 5 e volto para a gente triturar. Bem, vamos triturar agora o milho. Eu coloco primeiro só umas 2 xícarazinhas, depois a gente coloca mais, porque se colocar muito, trava. Eu vou começar colocando com água, porque o leite não vai ser suficiente. A gente tritura um pouco e começa a colocar mais milho. Não devemos colocar muita água, porque às vezes o milho está madurinho, mas ele não tem tanto amido. Já aconteceu de eu fazer ficar mole demais. Já aconteceu de quando começar a ferver, endurecer, eu precisar colocar mais leite. Então é melhor começar colocando menos, porque dá para corrigir depois. Pronto, agora eu já coloco um pouco mais de milho. Peneiramos. Esse bagaço a gente não coloca no lixo de imediato. Eu deixo aqui do lado, porque no fim colocamos um pouquinho de água ou de leite e que ele vai soltar um pouco mais de amido. Eu vou triturar e peneirar tudo e volto com o próximo passo. Já passei todo na peneira. Agora eu dou uma mexida para tirar o amido, misturar o amido que está no fundo. E eu dou uma última peneirada. Como a gente coa apertando, sempre passa um pouco, uma palha miudinha. Então o que eu faço? Eu misturo aqui e eu dou uma última passada na peneira já na panela que vai pro fogo. Eu passo sem apertar, só deixo escorrer. Pronto, toda essa massa mais grossa, ela ia pra ficar na canjica. Agora ela vai ficar muito mais fina, muito mais delicada. Agora eu trago ao forno, boto no fogo. E vou adoçar. Vou adoçar. De início, eu não gosto de nada muito doce. Eu vou botar só uma xícara, não muito cheia de açúcar. E fico provando. A gente vai saber melhor como fica assim, a dosagem. Quando ela ferve, que começa a cozinhar, a gente percebe mais. E vou colocar também uma pitada de sal. Para equilibrar, realçar o sabor do açúcar.
Pronto, agora eu vou mexer até começar a engrossar. Quando começar a engrossar, aliás, vou colocar o resto do leite, um pouco mais de leite, e deixo um pouquinho, porque se precisar eu coloco no final. Melhor do que ficar muito mole. Eu vou mexendo. Quando tiver começando a engrossar, eu mostro que tem uma curiosidade. Quando começa a querer ferver, a gente pensa que vai dar errado, porque dá uma aparência de uns grumozinhos. Mas é normal, ela começa assim, a gente mexe sem parar, bem rápido, que não vira grumos, fica super delicada. Olha, o que falei, que parece que vai formando grumo quando começa a querer ferver. Parece que vai dar errado, mas continue mexendo firme, que ela fica toda cremosa, ela não fica empelotada. Outra coisa, assim que ela ferve, ela costuma ficar bem grossinha. Não é a hora de colocar mais leite, porque à medida que ela vai cozinhando, ela afina. Vendo como ficou cremosa, sem aqueles grumos? Vendo? Pronto, e ela tá com a aparência de bem grossa. Nesse momento, a gente não coloca mais leite, porque quando ela for cozinhando, ela afina, a gente chama de apurar. Eu vou mostrar quando ela ficar mais fina. Outra coisa, a partir de agora, a gente começa a contar tempo. Se for uma panela bem grande, ela leva 1 hora, mas como essa é pouquinha, eu acho que com uns 20 minutos tá bom. E o ponto certo é quando ela começa a enrugar aqui em cima e soltar do fundo da panela. Isso acontece ao mesmo tempo. É o ponto de tirar e eu vou mostrar. Já ferveu quase 10 minutos. Veja que ela ficou bem mais fluida do que no início. Então eu vou colocar só mais um pouquinho do leite. Tá precisando só de um pouco mais de leite. Sim, outra coisa, enquanto estiver mexendo, a gente tem que tomar cuidado com o fundo da panela. Tem que estar sempre fazendo isso, as bordas e no fundo, no cantinho, para não grudar. E se por acaso grudar, não raspe, senão vai ficar porções amarronzadas, queimadas, misturadas. Se descuidar e colar um pouquinho, não raspe. Fico só tomando cuidado para não pegar mais. Pronto. Esse está um ponto ideal para quando ela esfriar, cortar em fatias. Eu vou continuar o cozimento até o ponto que ela enruga aqui. Eu vou mostrar ela enrugando e soltando o fundo da panela ao mesmo tempo. Quando a canjica não é bem cozida, ela não fica cortando. Mesmo que fique meio dura, bem durinha, ela não fica com um corte bonito. E estraga rápido. Essas que a gente compra na rua, os potinhos. Se a gente deixar fora da geladeira uma noite, no outro dia ela amanhece estragada, tá? Formando um fiozinho e azeda. É porque não cozinhou o suficiente. Essa que eu vou fazer, cozinhando até soltar do fundo da panela e enrugar aqui na superfície, eu posso deixar, como eu sempre deixo, que eu gosto dela natural, eu deixo do lado de fora da geladeira até o outro dia, e fazer numa tarde, no outro dia, tardinha, ela ainda tá boa. Eu vou continuar mexendo aqui até a hora de tirar do fogo e mostrar pra vocês. Sim, agora eu vou provar o açúcar, se tá bom de açúcar. Está ótima. Precisamos só mais de um pouquinho de sal. O ponto do açúcar, uma xícara para aquela, uma xícara rasa.
Para as 6 espigas de milho, que não eram tão grandes, foi o suficiente. Pronto. Pronto. Esse é o ponto que a canjica está no ponto. Já está cozido o suficiente. Ela começa a enrugar aqui. E se eu viro, ela se solta do fundo da panela. Pronto. Aqui a canjica deu essa travessa, mais um potinho que já foi mexido, eu não estou mostrando para vocês. Então, eu coloquei canela por cima. Algumas pessoas costumam cozinhar, quem gosta, na panela já colocam um dentinho de cravo e um pedacinho de canela em pau. Eu não gosto, porque nem todo mundo gosta dessas especiarias. Então, a gente coloca, eu não uso cravo, coloca só no final, ou então, melhor ainda, nem coloca e deixa para cada um servir no prato, se nem todos da casa gostarem. Então, como eu mostrei, que ela cozinhou até engelhar, então ela fica... Ela não está totalmente fria, mas mesmo quando esfriar, ela fica, a gente balança, ela fica com essa aparência gelatinosa. Se ela não estiver bem cozinhada, ou o milho não for bem madurinho, ela não faz isso. Ela não corta. Eu vou deixar esfriar totalmente e vou mostrar para vocês. A canjica já está fria, agora eu vou cortar para mostrar como ela fica. Como eu falei, que ela fica quando o milho está bom. Ela fica gelatinosa e corta bem direitinho. Você corta e ela não perde a forma. Aqui está o pedacinho que eu já comecei a comer. Está maravilhosa. Bem, esta é a receita de hoje. Espero que tenham gostado. Peço que curtam e se inscrevam, que não foi inscrito ainda. Obrigada e até o próximo vídeo.